Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de literatura. E hoje, nosso conteúdo será voltado para uma revisão, para a prova de logo mais à tarde, tá certo? Então, gente, antes de nós iniciarmos essa revisão, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que nos traz uma linda mensagem. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos fortalece para enfrentarmos essa travessia desse momento, tá certo? É um texto de um autor desconhecido, cujo título é Estrelas do Mar. Que a gente possa ouvir essa leitura e possa tirar lição, aprender alguma coisa desse texto e aplicar essa lição, essa aprendizagem na nossa vida cotidiana. Então o texto nos diz o seguinte: era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar, e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar, da areia, para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Por que está fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano. A maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para essa aqui eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu escrever, sequer dormir. Pela manhã, voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor. Sejamos a diferença. Sejamos a diferença na nossa vida, na nossa família, entre os nossos amigos, na nossa escola, enfim. Levemos essa mensagem e essa necessidade de fazermos a diferença na vida do outro, principalmente durante este momento de isolamento social. Então nós vamos fazer uma retomada da aula passada, onde nós estudamos os modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa. Nós vimos as relações que se estabelecem entre esses países de língua portuguesa e a literatura produzida nesses dois países. E eu pedi que vocês resolvessem as questões 19 a 21 da seção Hora de Estudo e também as questões das páginas 19 e 20 do livro de vocês. Nós vamos também fazer a correção dessas atividades, começando pelas questões 19 a 21 da hora de estudo, onde vocês têm aí o texto Inundação, de Mia Couto. Mas nós não vamos fazer a leitura desse texto agora, porque vocês já fizeram durante a resolução das atividades. Então, para ganhar tempo, nós vamos direto às questões. A questão 19, sobre esse texto, pergunta o seguinte: como pode ser interpretada a frase central da cena descrita pelo narrador? Vosso pai
já não é meu. Então aqui nós podemos responder a questão 19 dizendo que a frase pode indicar que o pai do narrador da história morreu ou que ele saiu definitivamente de casa por algum motivo. Voltando às questões, na questão 20, sobre o mesmo texto, ele pergunta o seguinte: no primeiro parágrafo, o narrador discute duas representações metafóricas para a lembrança. Quais são elas? Então, a lembrança é associada a peixes que nadam contra a corrente do tempo, a aves e a nuvens. E na questão 21, e nós éramos meninos para sempre, qual o sentido dessa frase no contexto do trecho lido? Então, a resposta pode ser que essa afirmação pode ser entendida como uma suspensão temporal, como se as crianças ficassem presas àquele momento pela memória. Nas páginas do livro de vocês, sobre o conteúdo da última aula, nós temos aí um poema do escritor moçambicano José Craveirinha, e aí a proposta é responder ao que se pede sobre esse texto. Nós não vamos fazer a leitura, porque vocês já fizeram e eu também já li na aula passada para vocês, né? A letra A diz assim: a expressão caringana ou acaringana, que dá título ao poema, equivale à estrutura era uma vez, a qual, em nossa tradição, introduz as narrativas de contos de fada. Tendo essa informação como referência, selecione a afirmação que define a concepção de poesia expressa pelo texto de Craveirinha. Então, será a afirmativa 1, onde diz que a poesia apresenta uma relação com a tradição presente nas narrativas antigas, como é o caso dos contos de fada. Na letra B, ele pede: nos 3 últimos versos da segunda estrofe, o eu lírico discorre a respeito de uma transformação entre o que parece ser impossível e sonho do que vai ser. A relação entre as realidades presente e futura pode ser definida no poema como uma utopia. Na letra C, o poema de José Craveirinha trata do próprio fazer poético. Isso significa que apresenta a metalinguagem como um recurso. Em qual dos trechos a seguir, escritos por modernistas da primeira geração, também se pode observar esse mesmo efeito metalinguístico? No segundo trecho, tá certo? É importante lembrar que a metalinguagem está presente no texto quando esse texto utiliza o código para falar do próprio código, né? Então aqui ele vai dizer: eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila. Porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra luz nesta escurez. Então, por que é que há metalinguagem aqui? Porque nós temos um poema falando do poema. Nós temos um texto que aborda a própria produção poética. Então, sempre que isso acontece, o código é utilizado para falar do próprio código, nós temos a presença da metalinguagem. E na letra D, de que maneira podemos afirmar que o poema de José Craveirinha apresenta uma visão sobre a identidade do seu povo? E de que forma podemos aproximar essa poesia de alguns dos ideais da primeira geração do modernismo brasileiro? Então, o poema tematiza o jeito específico de se fazer poesia, né? Baseado em formas tradicionais das simples profecias e em um falar da gente, isto é, do povo. A busca pelo dizer poético
que traduz a identidade de um povo, foi um dos aspectos que caracterizou o modernismo brasileiro da primeira geração. Então nós vamos dar início à revisão com vistas à prova de hoje à tarde, tá certo? O objetivo da aula, portanto, é reforçar o estudo sobre a primeira geração modernista, possibilitando aos alunos retomar os conceitos propostos pelo conteúdo e, assim, fortalecer a aprendizagem da turma. Então, vamos lá. Revisão sobre o contexto do modernismo brasileiro da primeira geração. A primeira coisa que nós temos que retomar, a primeira ideia é que a primeira geração modernista do Brasil teve início com a realização da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922 e que representou o marco inicial do modernismo no Brasil. Representou o grito de independência das artes brasileiras, da cultura brasileira, que até então eram influenciadas pela cultura, pela literatura, pelas artes europeias. Então, a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo, vem dar esse grito de independência para as artes brasileiras. Então, a ideia a partir da arte moderna, apresentada na Semana de Arte Moderna, era que a arte brasileira, a cultura brasileira não mais reproduzisse o que vinha da Europa, mas transformasse essas influências europeias em algo que fosse mais a cara do Brasil, que fosse mais genuinamente brasileiro, para fortalecer a identidade cultural, artística do Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna foi um evento que representou uma radical revolução nos rumos da literatura nacional. E nesse momento, do início do século XX, nesse contexto de 1922, da Semana de Arte Moderna, duas concepções artísticas estavam em alta no Brasil. A primeira era a arte passadista, que reverenciava o academicismo, que repetia padrões de estéticas tradicionalistas. E a segunda concepção artística, em alta também nesse período, era uma geração de artistas que rompia com os valores tradicionalistas por considerá-los ultrapassados. E esses artistas são os promotores da Semana de Arte Moderna, tá certo? Então, durante a primeira geração modernista, foram publicadas algumas revistas e alguns manifestos. Para quê? Para que esses artistas modernos tivessem meios de divulgação das propostas artísticas desse período, dos fundamentos daquele tipo de arte que estava sendo apresentada para a sociedade brasileira. Então, as principais revistas do período foram a Claxon, Estética, a Revista de Antropofagia, Festa e Joaquim. Os principais manifestos estão aqui nessa tabela. O Manifesto Pau-Brasil, de 1924, de autoria de Oswald de Andrade, e que tinha como principal ideia a defesa da literatura nacional como um produto de exportação, propondo uma arte revolucionária. Quer dizer, a arte brasileira não ia mais importar influências europeias, mas ela ia exportar a partir de agora, com a arte moderna, sua influência, sua identidade para outros países. Outro manifesto foi A Escrava que Não Era Isaura, de 1925, de autoria de Mário de Andrade, onde a principal ideia era um ensaio lançado sobre as tendências da poesia moderna. Depois veio o Manifesto Regionalista de 1926, de autoria de Gilberto Freire, onde ele vai nos trazer um novo olhar sobre a região nordestina, propondo um sentido de unidade. Até aqui, as regiões do Brasil eram meio que divididas. E o Manifesto Regionalista vem trazer essa proposta e que vai ao encontro da proposta
modernista também da primeira geração, né? De união entre as regiões do Brasil. Depois vem o Manifesto Antropofágico, de 1928, de autoria de Oswald de Andrade também, onde as ideias giravam em torno da defesa da assimilação de algumas ideias vanguardistas como alimento para a construção de uma arte verdadeiramente nacional. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, apesar de a gente ter discutido que houve uma recusa das influências europeias, das influências estrangeiras na cultura e na produção artística brasileiras, mas isso não significa que aconteceu um rompimento radical com essas manifestações, né? E através do Manifesto Antropofágico, nós percebemos isso. O que vai ocorrer, na verdade, é uma transformação, né? É como se o Brasil recebesse as influências europeias e digerisse essas influências, transformando-as em algo mais nacional. E depois veio o Manifesto em Iguaçu, da autoria de Plínio Salgado, de Cassiano Ricardo e de Menotti Del Picchia, cujas ideias estavam em torno da defesa de uma estética pura, livre de influências estrangeiras. E com relação à prosa e à poesia no período, nós temos que revisar o seguinte, que a postura adotada pela primeira geração modernista foi destrutiva, heróica e revolucionária. Então ela se deu nessas três frentes. Por que é que foi destrutiva? Foi destrutiva no sentido de romper com os velhos preceitos estéticos. Mas ela foi heróica devido ao modo que tentou impactar o público acostumado com a arte tradicional. E ela foi ainda revolucionária por ter apresentado concepções artísticas que se revelaram inovadoras para o período. Então, nós temos aqui alguns aspectos centrais da primeira geração modernista do Brasil, né? No que diz respeito à prosa e à poesia. É como se nós tivéssemos aqui as principais características dessa produção literária modernista de primeira geração aqui no Brasil. Então nós vamos ter o antipassadismo cultural, né? Ou seja, a intenção foi construir uma arte totalmente nova, contrária ao preciosismo estilístico, à linguagem acadêmica e às técnicas convencionais de versificação, negando assim os mestres do passado. Depois nós vamos ter a presença do humor, do deboche, da irreverência, né? Então, a ruptura com os antigos preceitos artísticos aconteceu de modo irreverente. O humor foi um recurso crítico que serviu para despertar o riso e questionar as ideias passadas. O cotidiano e a modernidade incorporaram-se signos modernos às produções artísticas, como máquinas, estações de trem, automóveis, arranha-céus, né? Então, o que valorizou as imagens do cotidiano marcado pelo progresso. Depois vem a questão da liberdade de criação e expressão. Maior liberdade na composição das obras, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Exemplos: mistura de poesia e prosa, utilização de versos livres, ausência de pontuação mais rigorosa e o destaque para os temas nacionais. O objetivo foi ressaltar elementos que evidenciavam as características do Brasil, lendas, costumes, povo, etc. Então, duas vertentes: nacionalismo crítico, revisão crítica do nosso passado histórico, e o nacionalismo ufanista, utópico, exagerado, né? Então, quero abrir um parêntese aqui para lembrar vocês que essa revisão está no livro de atividades de vocês, nas páginas 2 e 3. Então, é muito importante que vocês, antes da prova, além dessa explicação que nós estamos aqui fazendo, vocês possam fazer a leitura dessa revisão
antes de resolver a prova de logo mais à tarde, tá certo? Então, nós temos sobre Oswald de Andrade, que foi um dos principais autores da primeira geração modernista no Brasil, a informação de que ele viveu de 1890 a 1954 e que ele foi o mais radical e o mais irreverente dos modernistas. Esteve amplamente envolvido com os principais acontecimentos da vida cultural brasileira da primeira metade do século XX e escreveu o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. As características principais de suas obras são o lirismo humorado, a linguagem simples, a paródia, a mistura entre poesia e prosa, críticas às formas tradicionais, revisão crítica da história brasileira. E as principais obras de Oswald de Andrade foram, na prosa, Os Condenados, de 1922, Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, e Serafim Ponte Grande, de 1933. Na poesia, as principais obras foram O Pau-Brasil, de 1925, Primeiro Caderno de Poesia do aluno Oswald de Andrade, de 1927, e no teatro, a peça O Rei da Vela, de 1937. Sobre Mário de Andrade, que viveu de 1893 e de 1945, também é um dos escritores mais importantes da primeira geração modernista no Brasil, conhecido como o Papa do Modernismo, e um dos responsáveis pelo acontecimento da Semana de Arte Moderna, ao lado de Manuel Bandeira, ao lado de Oswald de Andrade, enfim. Então, ele defendeu a liberdade de pesquisa, defendeu a criação e a expressão. Os princípios estéticos modernistas divulgados por Mário de Andrade foram o direito à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira, a estabilização de uma consciência criadora nacional. E as principais obras de Mário de Andrade, na prosa, Amar, verbo intransitivo, de 1927, Contos Novos, de 1946, Macunaíma, de 1928, obra-prima do autor. Macunaíma é considerada essa obra-prima de Mário de Andrade. Na poesia, o que mais se destaca são os textos Há uma gota de sangue em cada poema, de 1917, Paulicéia Desvairada, de 1922, que é considerado o primeiro livro modernista brasileiro, e Losango Caque, de 1926, além de Clã do Jabuti, de 1927, e A Lira Paulistana, de 1946. E sobre Manuel Bandeira, que é o terceiro autor importante da primeira geração modernista no Brasil, nós temos as seguintes informações. Ele viveu de 1886 a 1968. A sua produção conciliou tradição e modernidade. E três aspectos fundamentais da sua produção estão relacionados a seguir, que foram a humildade, a paixão e a morte. Tá certo? A humildade porque ele considerava-se um poeta menor, escrevendo sobre temas simples e cotidianos. A paixão pela existência, né? Porque ele tinha consciência da fragilidade da vida. E a morte. A morte porque ele convivia com uma doença incurável para a época, que era a tuberculose, e esse fantasma da morte, essa possibilidade de morrer a qualquer momento em função do agravamento da tuberculose, fez com que Manuel Bandeira também escrevesse sobre pessimismo, sobre melancolia, enfim. Então, as principais obras de Manuel Bandeira são Cinza das Horas, de 1917, Carnaval, de 1919, Libertinagem, de 1930, Estrela da Manhã, de 1936, Estrela da Tarde, de 1963 e Estrela da Vida Inteira, de 1966. Então, os modernistas brasileiros e autores africanos de língua portuguesa vão nos trazer muitos aspectos que permitem relacionar
a literatura brasileira, a literatura produzida por países africanos de língua portuguesa na primeira metade do século XX. E esse, inclusive, foi o conteúdo da nossa última aula, né? Então, quais são esses aspectos que permitem relacionar a literatura brasileira com a literatura produzida nos países africanos de língua portuguesa, lá na primeira geração modernista? A primeira questão, o primeiro aspecto que a gente precisa ressaltar é o passado colonial, que foi muito semelhante entre esses países, né? Quer dizer, foram países colonizados por Portugal. Depois, o Brasil como modelo de nação que se consolidava independente de Portugal. Era assim que os países africanos viam o Brasil lá no início do século XX. Semelhança entre os problemas sociais, econômicos e ambientais entre esses países. A discussão sobre a identidade multicultural e plural também é algo muito importante na produção literária desse momento, tá certo? Então vão ganhar espaço na literatura modernista da primeira geração, tanto no Brasil quanto nos países africanos de língua portuguesa, essa identidade multicultural dos países, essa identidade plural desses países. E aí a necessidade de compreender e incorporar as identidades marginalizadas, né? Quer dizer, o tema da miscigenação está presente aí também, trazendo para o centro da literatura as importantes contribuições do índio e do africano. E o rompimento com o projeto social de branqueamento da população, né? Essa era uma ideia que se insistia em ser divulgada, proclamada, mas a literatura modernista da primeira geração vem romper com esse projeto social de branqueamento da população, exatamente através da temática da miscigenação, da diversidade cultural, né? A busca por formas de expressão próprias, o português falado diferente do de Portugal, né, que também fortalecia a identidade nacional, e o hibridismo e a diversidade cultural, né, a mistura, a miscigenação, tá certo? Então, nós encerramos aqui a nossa revisão. É importante, como eu já falei anteriormente, que vocês façam a leitura novamente dessa revisão antes da prova, de logo mais à tarde, e vocês vão resolver as atividades que estão indicadas aqui nesse slide. As questões do livro de atividades, das páginas 4 a 8, e a trilha Modernismo Brasileiro de Primeira Geração, que está liberada a partir do dia 27 de maio até o dia 3 de junho. Tá certo? Lá no Positivo On. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês, desejar muita saúde, dizer que continuem se cuidando e a gente se encontra na próxima aula de literatura. Estudem em casa. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.